Então, a gente vai estar falando hoje sobre uma delas, que é a precificação, que é a que mais dá resultado. A própria precificação, o próprio planejamento financeiro, eles já são ferramentas que, quando a gente faz elas, por si só, elas já dão resultado. O planejamento e a precificação são duas questões que eu mais gosto. Por quê? Uma, porque eu tenho habilidade, eu adoro fazer essa questão da simulação que vem do planejamento, a precificação também, mas o melhor de tudo, porque assim, tem ferramentas na gestão financeira que só por elas mesmas elas já dão resultado. Tem algumas que a gente implementa, que é para a gestão em si, mas efetivamente não é o setor financeiro que traz esse resultado. Por exemplo, quando a gente olha o demonstrativo de lucro, o que acontece no demonstrativo de lucro? O demonstrativo de lucro traz um resultado embaixo que ele é o resultado de toda a gestão de toda a empresa. Contas a pagar, contas a receber, toda a parte do financeiro, inadimplência, enfim. Mas tem toda uma outra parte que é sobre a gestão de pessoas, gestão do comercial, gestão dos processos, gestão da compra, gestão da venda, gestão de tudo da empresa. Então, por si só, muitas pessoas, vou fazer gestão financeira, vai estar todos os meus problemas resolvidos. Não, não vai estar todos os teus problemas resolvidos. Mas é a primeira etapa para te ver os gargalos da tua empresa. Mas por si só, a própria precificação, o próprio planejamento financeiro, eles já são ferramentas que, quando a gente faz elas, por si só, elas já dão resultado. Então, a gente vai estar falando hoje sobre uma delas, que é a precificação, que é a que mais dá resultado. Por exemplo, no vendas, é a conversão, é ali aquela técnica, a conversão da venda, ali é o marketing, atrair clientes qualificados. No financeiro, na minha opinião, a precificação é um dos pontos que sempre, 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 todas as pessoas que eu implementei o método completo, indiferente de grandes resultados, médios resultados, pequenos resultados, sempre teve resultado. Só por si só, a própria precificação, quando a gente faz ela de forma metodológica, estruturada, não é só eu vir aumentar um preço de forma estratégica, que vocês vão ver aqui, ela dá resultado sim. Tem empresas que muda, se transforma com isso, porque o gargalo está aqui, né? Então tem empresas que às vezes o resultado ele não é tão consistente no primeiro momento, mas ele dá toda uma estratégia para poder então vir e fazer os pontos importantes e melhorar. Vou compartilhar a tela com vocês. Tema da nossa aula de hoje: como precificar seu produto ou seu serviço, através do método 6Ps da precificação estratégica lucrativa. Quando a gente fala em precificação, o que o mercado geralmente traz, que muitas pessoas ficam muito perdidas? Sobre custos. Eu tenho que ver meu markup, eu tenho que entender dos meus custos, né? Custos variáveis, custos variáveis, custos fixos, e eu vou ter uma planilha aqui e eu vou precificar o meu produto ou o meu serviço. E dentro desse contexto, o que acontece muitas vezes? Existem várias metodologias de precificação. Custo variável, custo absorção, e daí quando eu começo a ver as coisas aqui no, no Instagram, no YouTube, em outras redes, né, até próprios livros, eu fico perdida. Por quê? Porque existem várias formas de fazer. E aqui eu vou trazer para vocês uma das formas que ela é sim embasada em vários conceitos do custo variável, mas principalmente essa metodologia ela foi desenvolvida por mim. Então, com base ao que muita minha prática, são mais de 25 anos trabalhando aqui com finanças. Então, a gente vai vendo também o que funciona e o que não funciona. Em mais de 200 empresas atendidas, inclusive eu comecei essa metodologia comigo mesmo, eu fui percebendo alguns padrões. Então, Simone, às vezes, alguém vê, Simone, mas eu sou do segmento lá do agro, aí eu sou do segmento lá da alimentação, sou segmento de serviço, do dentista, eu sou uma indústria, serve para tudo. O que acontece, o que acontece geralmente? Mesmo que tu esteja no mesmo segmento, que é o que não funciona muitas vezes, quando tu não tem domínio do que é a precificação, tu vai ficar perdido. Então, eu sou uma especialista, por exemplo, se eu sou especialista só na parte de varejo, ok. Agora, se a pessoa não é especialista em finanças, eu digo uma coisa para você, ela pode ser especialista em alimentação, ela pode ser especialista no que ela for. Mas se ela não vivenciou finanças, se ela não fez finanças, ela vai trazer finanças de forma muito superficial. E vocês não vão entender, como tem vários clientes que acontece isso aqui comigo. Não conseguem entender. Então, a gente vai estar fazendo algo que é muito da forma que eu entendi que serve para qualquer segmento, mas de forma personalizada. Que é aqui entra o problema.
Que muitas vezes assim, Simone, mas eu coloco ali a minha ficha técnica é diferente, não tem isso, porque tem que personalizar. O método, ele serve. Agora, cada negócio, ele tem uma pessoa por trás. Essa pessoa é nós, aqui é vocês, que estão aqui me escutando, que tem objetivos diferentes da empresa. E aqui que entra, então, essa precificação estratégica, que vem do planejamento estratégico, e essa modalidade, quando a gente chama de precificação, por que que ela é estratégica e lucrativa? Lucrativa por quê? Porque existem várias formas também de fazer precificação, que muitas vezes a estratégia da empresa não é deixá-la lucrativa naquele momento. É sim, por exemplo, uma empresa nova está captando mais clientes, está entrando no mercado, então a base estratégica dela não é ter lucro, de repente não empatar dinheiro para ela poder absorver o mercado. Muitas vezes acontece isso, ou às vezes é com um produto novo. Acho que tem até uma cliente nossa aqui esses tempos assim, então no produto dela ela estava com a precificação estratégica lucrativa dela ali, ó, certinha, com lucro. Mas o produto novo, o que que aconteceu? Ela estava 0 a 0, porque ela estava entrando no novo mercado, então, estrategicamente pontua desta forma. Então, assim, do que depende tudo? De nós. Quando a gente tem clareza dos nossos objetivos pessoais, que vem para nossa empresa, né, que a gente entra no nosso planejamento estratégico, que a gente começa a fazer uma precificação. Dentro dessa precificação, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Os 6 pilares, os 6 P's da precificação. Algo bem importante que eu sempre digo: o preço certo, ele precisa ser vendável e ter lucro nesta modalidade de precificação, que é estratégica e lucrativa. Dentro dos 6 pilares, a gente vai estar vendo propósito, protótipo, público, posicionamento, preço e previsibilidade. Primeiro P, propósito. Dentro de toda a minha metodologia, o que acontece? Se tu não tem muito claro os teus objetivos, muitas vezes esse propósito ele vai precisar ser feito lá, às vezes lá no final, quando tu já está com mais clareza, mais entendimento do seu negócio. Agora, a mulher que vem no programa, que realmente ela sabe da onde que ela quer chegar, esse é o primeiro P, porque é aqui que vai dar o start para toda a precificação. O objetivo, eu digo que ela é a coisa mais importante, porque a precificação, dentro dessa metodologia, ela pode ser diferente para a mesmo segmento de empresas, porque uma pessoa, de repente, ela vai querer crescer, ter várias filiais ou ter franquia, e tem outra pessoa que não. Então, ela tem o objetivo de deixar uma empresa enxuta, com muito lucro, com menos trabalho, e a outra ela quer crescer na quantidade. Então, vocês entendem que existem objetivos diferentes. E para cada objetivo, a gente precisa entender ele para ver dentro do que tu tens de custos, das tuas despesas, da tua estrutura, de todos os outros pesos que a gente vai ver para vir e depois a gente fechar a precificação para ela dar o resultado primeiro para esse propósito. Qual que é esse propósito, Simone? Salário da dona do negócio, a distribuição de lucros, toda a remuneração dela, o lucro por si da empresa. Então, por exemplo, o segmento do comércio, que tem lá de 10 a 20% de lucratividade. Eu quero mais baixo, eu quero mais alto, eu quero sair da curva dos 20, quero uma empresa que tenha 30%. É possível, eu tenho aqui empresas assim. Se eu sou serviço, geralmente de 20 a 30%. O que acontece? Eu vou querer 20 a 30, eu vou querer 20, 25, 30. Ou eu vou ter que querer 35, ou ter 50, como eu tenho clientes que chegaram aqui com faturamento de 1.200.000 e baixaram por 400 mil, e hoje elas têm um lucro de praticamente 50%, e esse 50% é muito maior do que quando ela tinha 1.200.000, porque estava com prejuízo. Qual que é o teu objetivo? Porque isso é muito único de cada empreendedora. Eu não consigo responder, eu consigo trazer para você o que são as médias do mercado. E o que eu digo, se tu conseguir ir fazendo de degrau em degrau, cada um desses P's, e cada vez que tu vai fazendo, eles vai refazendo, ele vai fazendo de forma mais assertiva eles, o teu resultado ele vai aumentando. E isso é gestão financeira estratégica, não é simplesmente ter uma planilha e ali colocar os números, ou ter um sistema e vai colocar os números, tu não entender eles aqui que vai resolver. Gestão é olhar para aqueles números
e passar aqui para o teu cérebro, ele vai entender que, bom, se eu estou aqui, eu quero chegar lá. Ele vai começar a criar estratégias dentro, claro, do teu contexto, do teu conhecimento, que tu está estudando para poder achar novas possibilidades, para chegar no teu objetivo. Essa é a verdadeira essência de uma precificação estratégica lucrativa. Estratégica lucrativa por quê? Porque tem que ter lucro, tem que ter faturamento, sim, mas muitas vezes só o faturamento por si só, se tu não souber fazer a gestão daquelas entradas, daquelas saídas, muitas vezes não vai dar lucro, não vai dar o resultado que tu quer. Então, primeiro P, propósito, tem que já coloca no caderno aqui, anota qual que é o propósito. Simone, eu não sei o que eu quero para 5, 10 anos. Coloca o que tu quer para este ano, para 2026. Coloca para 2027. O que é possível dentro da tua realidade? Segundo P, o protótipo. Sempre que a gente vai crescer uma empresa ou até na nossa vida pessoal, a gente precisa olhar o quê? O nosso momento atual. A gente precisa compreender como é que está o nosso negócio hoje, para a gente então entender o que a gente precisa fazer de planejamento, de novo planejamento, de estratégia, para que a gente vá, que essa empresa que saia de repente do lucro de 10% vai para 30% de lucratividade, de repente com o mesmo faturamento, só aumentando o ticket médio, ou de repente com uma reestruturação dela, o que que a gente vai fazer por si só? Quando a gente pensa em protótipo, um dos erros mais comuns das empresas que vem aqui, inclusive, eu atendi uma pessoa semana passada, que ela está aqui para entrar no programa também. E não é que ela tem um erro, mas o mercado mudou. O problema dela está aqui, no protótipo do negócio dela. O mercado mudou. Mesmo ela faturando 3 vezes mais que 5 anos atrás, o negócio dela não está dando resultado, porque o modelo dela não está mais bom, digamos, bom para o mercado que ela quer se inserir. Ela vai precisar fazer mudanças estratégicas. Então, não é só vir ali, às vezes, colocar algum preço. Às vezes, a precificação com a tua estrutura, com o jeito que tu tá fazendo, não vai fechar conta mesmo, gente. Não fecha conta. Porque aqui é um erro comum. É não olhar de forma estratégica para o teu negócio. Quando a gente fala de forma estratégica, é o protótipo, é o modelo do teu negócio. Muitas vezes, a gente está usando. Queremos crescer e não temos capacidade de pessoas, a gente não mede a capacidade das pessoas, ou muitas vezes a gente tem uma capacidade de pessoas ali que poderia atingir 3 vezes o faturamento, a gente não está usando, está tendo um custo invisível. Muitas vezes o nosso modelo ele está numa estrutura tão grande que a gente precisa crescer o dobro, o triplo de vendas para poder suportar essa estrutura. É possível ou não é possível? Muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás, diminuir estruturas. Como essa cliente que eu falei para vocês, ela teve que diminuir estruturas, diminuir aluguéis, diminuir equipe, para poder ter mais. Para poder estar numa estrutura que, usando os serviços que ela tem mais resultado, deixando aqueles que ela estava com prejuízo, fazer com que essa empresa lucre de verdade, com menos trabalho, com menos esforço, com mais resultados. Porque era o desejo dela isso, ter uma empresa que realmente seja sustentável. Quando a gente foi entender esse modelo de negócio dela, que ele era embasado muito em planos de saúde, que dá uma margem baixa e ainda demora muito para pagar, não funcionava. Ela disse, Simone, o problema estava no fluxo de caixa, mas o fluxo de caixa é só a pontinha do iceberg. Tinha um monte de coisas por baixo disso. Aumentar a base de clientes, às vezes tu não está conseguindo ter a quantidade de clientes que algum mês ele compra, depois ele vai te comprar aqui um ano, ele vai comprar aqui dois, então a tua base de cliente é muito pequena para essa estrutura que tu tens muitas vezes. Tem que olhar para esse modelo, é sustentável isso a longo prazo ou não? Por exemplo, o meu modelo de negócio aqui, ele é um modelo que é embasado num programa de um ano, que depois eu tenho mais um ano no máximo de acompanhamento para a pessoa, porque depois ela fica pronta para seguir. Às vezes tem clientes que ficam até no máximo 3 anos comigo. Depois não precisa mais em mim, ela precisa de outras estratégias. Então, meu modelo de negócio ele tem que estar embasado nisso. Novos clientes, eu tenho que buscar sempre novos clientes, novos funis de vendas. Esse é o meu modelo de negócio. Qual que é o teu? Tu tem clientes que todo mês te compram, tu tem que ter um atendimento excelente, eu tenho que fazer a melhor entrega, ele tem que ser, tu tem que consolidar esse cliente, se ele é um cliente de todo mês. Isso é precioso também. Maximizar o lucro. Então a gente sempre olha para uma precificação estratégica lucrativa pensando que essa empresa ela pode gerar mais lucro. De que maneira? Existe a fórmula básica. Ou tu aumenta a receita, ou tu diminui despesa. Agora, qual despesa eu corto? Muitas vezes a gente corta as despesas erradas. Quais receitas eu tenho que aumentar? Às vezes eu vou estar aumentando a minha receita naquele produto, naquele serviço que tem a margem de contribuição menor.
o lucro ele vai ser menor, ou muitas vezes eu estou com problema de fluxo de caixa, e esse fluxo de caixa não me permite aumentar a minha empresa, eu preciso primeiro estruturar a minha empresa, ter caixa para depois crescer para um comércio, e usar a estrutura. Então eu preciso olhar a minha estrutura, eu tenho que usar pelo menos 95% da minha capacidade, senão eu tenho que enxugar ela, porque senão fica um custo invisível, quando a gente vai lá no demonstrativo de lucro do teu DRE, o problema está ali. Tu tá com uma despesa fixa muito alta, uma estrutura muito alta, que não comporta aquele faturamento, então o faturamento tem que ser maior. Ou muitas vezes que eu já peguei caso assim, olha, eu quero crescer, mas quando a gente vai ver a quantidade de para te crescer da tua estrutura, tu já tá a 110%, já tá trabalhando no pior dos limites. Como é que tu vai crescer? Tu tem que vir organizar a casa, melhorar a tua estrutura, aumentar pessoas, ver o que que tu consegue fazer. Então, eu digo assim que o protótipo, o modelo de negócio, é estratégia, é o último patamar assim, de gestão financeira, porque é no planejamento estratégico a gente olha. Então, a gente traz partes importantes do planejamento estratégico, a precificação, porque se eu vier só e colocar um preço de vocês, não vai funcionar. Não vai funcionar, uma planilha por si só não vai funcionar. Tu não consegue olhar, tu tem que olhar para a gestão 360, que é aqui que muitas vezes pega a dificuldade, porque vocês não têm muitas vezes esse conhecimento todo, e estão buscando, então às vezes assim, a primeiro momento a gente que faz a estratégia, mas aos poucos, depois com certeza vocês vão pegando aqui o jeito e vão fazendo também, porque começa a entender, né? Então o segundo P, protótipo. O que que eu preciso entender? O meu momento atual, o meu mercado, a minha estrutura, a minha empresa, meus funis de vendas. Eu preciso olhar para tudo isso para ver se tá, não estou tendo nenhum custo invisível aqui. Ou muitas vezes aonde que eu quero chegar, se essa capacidade, todas essas questões, elas estão alinhadas. Terceiro P, público. Quem é seu cliente? Então é importante a gente, quando a gente vai, aqui a gente entra, quando a gente fala em planejamento estratégico, vem muita questão quando a gente olha para isso de marketing, vendas, finanças, pessoas. Tem um dos P's lá, né? Um dos P's que vem dali, que é o quê? Que é a parte de marketing. O marketing ele faz parte do teu cliente. Então não tem como fazer uma precificação sem entender um pouquinho também do quem que é o teu cliente hoje. Que muitas vezes esse cliente que tu está tendo hoje, ele é o cliente certo, mas muitas vezes para o teu objetivo que tu quer chegar lá na frente, às vezes ele não é teu cliente certo. Isso aconteceu várias vezes comigo, trocar clientes. Porque dentro do meu objetivo, não, aquele tipo de cliente não ia me trazer o meu propósito, tanto financeiro quanto pessoal. Só que a gente vai o quê? A gente vai entendendo isso tudo na prática. Quando a gente começa a entender toda essa precificação, a gente vai começar a entender, bom, esse cliente aqui é o que eu quero realmente. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu hoje de manhã, acabou de acontecer. Teve uma pessoa que entrou aqui no programa de precificação. Só que, na verdade, eu não gosto de vender muito o programa de precificação, só ele direto. Eu gosto de vender todo o programa completo e a gente faz a precificação. Mas ela não estava em condições, enfim, de tempo de poder executar tudo. Vamos fazer a precificação que já vai te dar um resultado. Quando ela entrou aqui, que ela fez um board com a Tânia, ela desistiu. Por quê? Porque ela viu a quantidade de coisas que é a precificação que ela não se sentia preparada para fazer isso, nem com tempo, e ela precisava passar por um outro processo antes. Então ela não estava no momento, filho pequeno, né, situações adversas. Assim, me dá pena, porque só com a precificação acho que a gente já conseguia ter um resultado bem bacana para ela. Mas ela não se sentiu preparada para fazer todo esse movimento. Vocês entendem? Então, assim, é meu cliente ideal? Não, porque eu quero o meu cliente que esteja preparado aqui para vir executar e ter resultado. Eu nem discuti com ela. A gente aceitou o cancelamento, estava nos 7 dias, então podia ter feito alguma coisa diferente, mas eu entendi que ela não era minha cliente naquele momento. Ela não estava no momento de executar. E não é isso que a gente quer, que a gente quer pessoas que executem, façam como vocês e tenham resultado. Porque o meu resultado é o resultado de vocês. Então, quem é seu cliente? Ele é uma empresa ou é uma pessoa física? Tu vê, esse cliente que tu tens, ele quer preço ou ele quer qualidade? É aquele cliente que vai comprar no lugar que está com menor preço ou é aquele cliente que, sim, ele vai ver um custo-benefício, mas ele preza muito mais a qualidade? Esse cliente, qual que é o benefício principal que ele quer do teu negócio? Porque às vezes assim, é commodity. Vamos pegar aqui quem é Jussara, né? Madeira, é commodity. Quem mais que tem aqui? Vamos pegar. Eu vi que tem a Valéria. É alimentação. Ok. Mas é tudo igual? Não, tenho certeza que não é. Ah, mas o meu produto, ele é. A Rose que tá aqui, né? O irmão dela tem osso de soja. É tudo igual?
Bom, a soja é um pouco diferente. Ele tem uma commodity, né? A gente fala disso, né? Mas o restante, quando a gente fala de geralmente de tudo isto, não é. Então, assim, dá para usar a precificação também para o agronegócio. Mas de forma um pouco diferente. Mas a maioria dos negócios, né? Quem que é o teu cliente? Quem que é o teu cliente? É o que tu escolhe. E quem que tu escolhe? Geralmente quem tu tem mais afinidade, que tu consegue entregar o melhor resultado, que tu chega ali e ele vira amigo, que nem a gente fica amiga aqui, que vai te levar para um churrasco na tua casa muitas vezes. Esse é o melhor cliente. Agora tu vê uma pessoa lá braba contigo, gritando contigo, e nunca nada tá bom. Esse é um cliente ideal? A gente não precisa disso, né? Ninguém precisa disso. A gente precisa é colocar as nossas melhores habilidades, nosso propósito aqui pessoal, de forma que traga resultado, que a gente esteja ajudando essa pessoa. Não ela, sempre com aquela questão assim, aqui é uma crença, tá? Muitas vezes a pessoa assim, ah, mas eu tenho que fazer de tudo para o cliente, porque ele sempre tem razão. Depende. Depende da forma que tu vê o mundo. Eu entendo hoje que a pessoa que, como essa pessoa que saiu fora, eu tenho pena dela, porque ela não vai estar podendo, já que 2 meses teu produto é mais lucrativo, e depois vir para o restante. Mas ao mesmo tempo eu entendo o lado dela, que também não adianta eu querer salvar o mundo que eu não vou conseguir. Então, para as pessoas que estão preparadas, esse é meu cliente. Agora, se a pessoa não está preparada, não é meu cliente neste momento. Como tem pessoas também que às vezes vieram ver uma vez aqui o preço, 2 vezes, e foram fazer outras consultorias e voltaram, porque não era o momento daquela pessoa, depois, em outro momento, ele era. Entende? Então, nunca pegue assim, ah, o cliente me disse não, tá muito caro, isso não é para ti. De repente, aquele cliente não é para ti, não é para ti. Fica mais leve isso, sabe? Quando a gente entende que o nosso trabalho ele é bom, tem que ser bom. Ah, tem que ser o melhor, não precisa ser o melhor, porque tu tá indo sempre em fase de crescimento, de melhoria, mas ele tem que ser bom. Tu tem que entregar o que realmente tu prometeu. Porque daí também, assim, tu quer cobrar depois uma coisa que não é, também tá errado. Então, assim, o cliente tem que entender o que tu entrega, que tu tem que estar na tua rede social, tem que estar na tua apresentação de vendas, tem que estar naquela conversa, ele entender realmente e tu fazer aquela entrega daquilo que tu prometeu. Ah, precisa prometer o que tu não entrega? Não, não precisa entregar. Prometer 1.000 e tu vai entregar exatamente o que tu entrega. Se ele sentir confiança, ele vai comprar. Se ele entender que o custo-benefício está bom para ele, vai entregar. E muitas vezes ele não vai comprar, porque ele quer a coisa mais barata. E ele, se não é teu cliente, deixa que ele vai embora. Algum momento ele pode ser que ele volte. Tá? Tem vários casos aqui que passaram por sessão de estratégia em algum momento, não entraram com nós. Depois de 1 ano, 2, voltaram. Tá? Isso que eu tô falando com vocês, assim, o que tá na teoria, mas principalmente o que eu vivo todo dia, que eu vejo muitas vezes. Às vezes a gente fica com, receio, mas tá me dizendo não. Sempre que tu vai fazer um aumento de preço, gente, vai sair gente. Tu tem que estar preparado para isso. Agora não pode sair mais gente, mais pessoas da tua empresa do que tá, né, do que tá entrando, que a conta não vai fechar. Temos um caso aqui de uma cliente nossa também, na parte de confeitaria. Quando ela chegou aqui, ela estava esgotada de tanto trabalhar. Que aconteceu? A gente aumentou o valor do preço dela, porque, assim, de forma bem considerável, gente, assim, alto, porque estava com prejuízo, ela se matava trabalhando, não sobrava dinheiro, já estava, assim, no nível de estresse muito grande, então ela perdeu muito cliente, porque o nível que a gente aumentou de valores dela, assim, é bem considerável, de 20% e 30%, porque ela não tinha margem, ela estava empatando, ela não tinha margem no negócio dela, então ela diminuiu muito, perdeu o cliente, mas o faturamento dela deu uma baixadinha, porque teve uma compensação do que ela teve dos clientes que ficaram com aquela margem maior, e daí ela começou a ter lucro. Depois de 1 ano agora, ela está no projeto de acompanhamento aqui com nós, agora está em outra fase, ela está em fase de escala. Então ela limpou aqueles clientes que não era, tomou coragem, que o principal o problema assim, é a coragem de a gente fazer isso. A gente tem que ficar com medo. Tenha. E agora ela tá com lucro que ela nunca teve, com o mesmo faturamento, e agora a gente está em outra escala, então, de agora de escalar, porque agora está com caixa, está com fluxo de caixa, já organizou os processos, está com mais tempo, trabalhando mesmo, com o mesmo faturamento, mas teve que tirar um monte de cliente. Então, assim, isso dá um pavor no primeiro momento. Mas tem que confiar no processo e confiar muito na intuição. Só que ela estava tão sobrecarregada que ela não aguentava mais aquilo. Então, muitas vezes a gente precisa chegar no limite do fundo do poço para a gente fazer alguma coisa. E não precisa disso, gente. Tá? Então, terceiro P, público. Eu sempre digo, a gente escolhe com quem a gente quer trabalhar.
Então, escolham com quem vocês querem trabalhar. Tira aqueles clientes ruins. Isso como é que eu vou dizer assim, é libertador tu escolher o cliente que tu quer. Tô com uma pessoa aqui que me pediu um orçamento aqui outro dia uma questão mais personalizada aqui, mas a gente não teve tanta conexão aqui no programa, ela até nunca entra aqui. Mas enfim, a gente tá andando, ela me pediu um programa de acompanhamento, mas ela tá no programa, enfim. Eu não disse que não para ela, mas eu coloquei meu preço lá em cima, provavelmente ela não vai fechar. Não precisa dizer não direto pro teu cliente. Eu prefiro não ter ela, porque eu sei que ela vai me dar muito trabalho. Nunca nada tá bom. Então, quando eu faço uma renovação para vocês, não é para todo mundo que eu faço, não, tá? Agora já sabe. Eu convido quem quer para renovação, essa pessoa me pediu. Posicionamento. Como definir o posicionamento? Posicionamento, eu sempre digo, não existe casamento perfeito. Existe uma harmonia que tu vai fazendo, digamos assim, combinados, né? Vai fazendo combinados, vai aceitando. Todo mundo que está casado aqui deve ter algum tipo de problema ou com qualquer tipo de relação. Pensa que o teu cliente é uma relação que tu tem, né? E para essa pessoa dar certo aqui, tu tem que estar com os mesmos valores afinados que o teu, senão, no caso, essa pessoa que eu falei, ela não tem alguns valores alinhados com os meus, por isso, né? Então, quando pega alguns valores, principalmente meus, assim, principalmente de algumas coisas de credibilidade, algumas coisas assim, tá? Só pra vocês entenderem, é aqui que pega, tá? Então, o posicionamento ele vem para fechar isso. Pensa que assim, o cliente é um parceiro aqui, né? A gente não, e aqui tem o outro, então aqui. E isso tem que, os valores eles têm que estar bem alinhados. Então, quando isso não está bem alinhado, não vai funcionar. Então, o cliente e o posicionamento eles têm que estar bem alinhados, senão não vai funcionar, vai ter separação. E tendo separação, a tua empresa não cresce, não tem lucro, tá? Então, vamos fazer uma analogia aqui. Quando a gente fala de posicionamento, primeiro ponto, precisa estar alinhado com o seu cliente. Então, essa historinha vocês vão lembrar sempre, ó. Então, se o meu parceiro tem um dos valores dele, é a família, é a honestidade, e daí tu tá com esse teu cliente aqui, teu posicionamento aqui, ele não tá alinhado com isso. Não tá alinhado com isso, o que que vai acontecer? Não vai funcionar. Pode até funcionar um tempo, mas não vai funcionar para sempre. Tá? Então tem que ter esse posicionamento alinhado com o seu público. Quando a gente fala em posicionamento aqui nas finanças, o que que significa? Existem 9 tipos de posicionamento. Então, por exemplo, aquele cliente lá que ele só quer preço, se tu vende qualidade, o preço que ele quer, de repente, R$ 100, tu vende a 200. Ele não vai comprar. O teu posicionamento é para quê? Para qualidade. Ele não vai comprar de ti. Então, não, os valores estão diferentes. Realizar uma análise interna e da concorrência, usando a matriz de preço-qualidade para identificar seu posicionamento atual. Aqui dá trabalho, por isso que muitas ainda não fizeram. Quem não fez aqui, esse aqui assim, às vezes tu vai lá e copia o preço do teu concorrente porque é mais fácil. Eu vou lá, faço uma pesquisa de preço dos meus concorrentes para ver quanto que ele está cobrando. Isso não é uma análise de concorrência, isso é análise de preço, uma cotação de preço. Então, quando a gente olha aqui para precificação, existe um modelo, tá? Um modelo aqui que eu criei aqui, mas é com base em todo o entendimento de vários livros, de toda essa questão prática também, que é o que a gente precisa. Isso aqui faz parte de um planejamento estratégico. Vocês vão ler algum livro de planejamento estratégico, vai estar lá também, tá? A gente precisa fazer o que? Uma análise completa da concorrência, que é sobre preço e qualidade, com alguns pontos importantes, tá? Que daí a gente tem na nossa matriz lá, que a gente tem na nossa ferramenta. Não vou trazer aqui de forma tão ampla, mas o que que seria? Por exemplo, relacionamento, entrega, o produto, o portfólio, tem vários pontos ali que a gente tem importantes. A gente tem como uma base, mas isso também cada negócio ele pode mudar muito, tá? Pode ser alterado. Mas geralmente o básico são cinco pontos que a gente analisa. E em cima disso, o que vai acontecer? Tu vai ter uma nota de 1 a 3, que é baixo valor, médio valor, alto valor, que tu vai dar para essa tua concorrência e tu vai dar para ti também. Tu vai escolher 3 concorrentes principais. Mas aqui que está o pulo do gato.
Não é qualquer concorrente. Qual concorrente que é, Simone? É aquele lá que o teu cliente vai. Então, se tu vende qualidade, não vai pegar o teu cliente, o teu concorrente que vende o menor preço, esse não é teu concorrente, porque se o teu cliente ele busca qualidade, enfim, ele vai querer olhar, ele vai fazer, ele vai depois na pesquisa do lado para ver a qualidade. Ele vai analisar teu preço com base na mesma qualidade. Ou quando ele faz ao contrário aqui, porque não é teu cliente, tá? Então a gente precisa analisar bem quem que são os nossos concorrentes. Aqui é bem importante, porque não é só escolher qualquer concorrente. Então, esse cliente, de quem que ele compraria? Ali aqui na minha cidade, na minha região, no Brasil, não sei, quem que ele poderia estar comprando? Né? Quando tu entende bem teu cliente, tu vai entender aonde que ele pode estar comprando. Por exemplo, um salão de beleza. Tem salões que eles são, vamos pensar assim no protótipo, que eles são enormes, grandes. Tem salões de beleza que eles são mais de estúdios. Tem salão de beleza que às vezes são específicos para alguma coisa, entende? Mas tem um cliente ali que quer, né, ficar bonita. Qual que ele vai escolher? Entende? Tem aquele lá que é o salão perto da tua casa, aquele que é bem longe. Então, o perfil do teu cliente vai te dizer muito, né, sobre isso. Quem que é o teu cliente, vai descobrir, tu vai ter que entender quem que é teu cliente, por que que ele compra de ti, porque tu vai ter concorrentes que ele não vão ser iguais de ti, mas são muito próximos de ti. E é esses concorrentes que tu tem que analisar. Com relação, sim, a preço, que a gente pega pelo menos 5 a 10 produtos, serviços que a gente mais vende, pra gente analisar isto, pelo menos, né? E a qualidade deles, que daí a gente vai dar uma nota. Eu sugiro sempre também ficar uma coisa neutra, né? Pegar um cliente oculto, né? Fazer o cliente oculto, que a gente chama com uma pessoa que entende disso fazer para você. Muitas vezes tu pode também orientar elas também, que a gente tem toda a orientação para te ter uma pessoa que faça isso. Tem empresas aqui, por exemplo, que eu peço para fazer constantemente, que são assim, não é commodity, mas tem um produto dela, ele muda muito, assim, sabe? Então, assim, às vezes tem que estar, ou quando eu vejo que a pessoa tá com muita crença de aumentar preço, vai, ela faça toda semana eu vejo os preços. Então, cada pessoa é diferente. Então a gente precisa fazer essa análise. E isso aqui eu sugiro vocês fazerem pelo menos assim, uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano. Dependendo do tipo de empresa, pega 6 meses, 3 meses, depende. Mas assim, pelo menos uma vez por ano, faça uma análise bem feita, porque as coisas mudam, as empresas mudam. Às vezes aquela empresa, não sei se vocês já perceberam, uma empresa pequenininha lá, quando vejo, tá gigante. Por quê? Mas isso não dá bola para aquela empresa. Então, assim, tu tem que ficar, porque às vezes ela tá crescendo, né? Crescendo aos pouquinhos aí, de repente dispara. Então, tu tem que ficar atento a isso. O que que o teu concorrente tá fazendo, as ações que não é copiar. Se tu tá copiando, tu vai ser igual a ele, tu tem que ser a líder. Ele tem que te copiar. Entendeu? Analisar os diferenciais, pontos fortes, pontos fracos. Então, quando a gente faz essa análise de concorrência, essa parte aqui de planejamento estratégico, tá, gente? Mas a gente traz para precificação. Porque não tem como fazer a precificação sem ter essa uma parte do planejamento estratégico. Então, quando a gente vem lá o planejamento estratégico para vocês, tem lá. Tem lá. Mas a gente pega o principal aqui e traz para cá. E depois, claro, é importante sempre fazer o contexto inteiro para o ano, para os pelo menos 2 anos. Mas é importante a gente entender os nossos diferenciais, pontos fortes, pontos fracos. Mas não é só da nossa cabeça, entende? A gente precisa analisar isso com a nossa concorrência, com nossos clientes, com nossos fornecedores. Tem que fazer uma coisa concisa. Não é simplesmente vir ali e colocar qualquer coisa, porque senão a gente vai estar fazendo de qualquer jeito. Fazendo de qualquer jeito, o que que vai ser? O resultado vai ser de qualquer jeito, não é isso que vocês querem. Escolher o seu posicionamento estratégico. Então, a gente só consegue escolher o nosso posicionamento estratégico quando a gente passar por tudo isso. Quando a gente entende onde que a gente quer chegar, onde que a gente quer chegar. Daí a gente alinha o nosso protótipo de acordo com o que a gente quer chegar. Daí depois a gente escolhe o nosso cliente, consequentemente o posicionamento tem que estar atrelado a tudo isso. Porque se eu escolher um cliente que eu vendo qualidade e muitas vezes eu vou ter um posicionamento aqui muitas vezes de preço baixo, não vou atrair este cliente. Por quê? O que acontece quando a gente vende qualidade, a gente tem todo um custo por trás que a gente não vê. Restaurante tem muito disso, né? O que acontece às vezes? Ah, comida, né? Não é só comida, tem uma boa cozinheira, às vezes tem uma chefe de cozinha, às vezes tem toda uma experiência, tem todo um local, tem todo um custo, muitas vezes, que não é só a comida. Por que ela é cara? Porque ela tem todo um negócio. Às vezes, assim, quanto tempo aquela pessoa ficou lá testando aquela comida e tal. Então, assim, tem toda uma estratégia de posicionamento. Isso custa o quê? Dinheiro.
Quando eu vendo lá por um preço igual de qualquer outro tipo de restaurante, o que que acontece? Eu me coloco naquele nível lá. Eu vou vender mais, vou, mas o meu lucro ele vai cair. Eu vou me matar a trabalhar. E daí o que que acontece? Eu vou ter riqueza, nem sei se vai ter tanta riqueza, tá? Mas não vai ter prosperidade. O que que é prosperidade? Eu sempre digo que prosperidade tem três campos, né, que a gente tem que desenvolver, que é a nossa vida pessoal, nossos relacionamentos e a parte profissional. Então, se tu não conseguir ter uma harmonia, equilíbrio a gente nunca tem 100%, mas uma harmonia entre isso, que tu consiga ter vida pessoal, que tu consiga ter tempo para ti, para as pessoas perto de ti e também para o teu negócio, não tiver harmonia, tu não aguenta muito tempo, tu adoece. E muitas vezes a riqueza nem vai vir. Primeiro a gente tem que estar prósperas para poder depois ter dinheiro. Muitas vezes a pessoa se enriquece sem prosperidade. Mas o que que acontece? Depois adoece, não tem propósito, cai muitas vezes, ou fica aquele vazio interno. Depois a psicóloga gastar o dinheiro. Se tem alguma psicóloga aí. Vamos lá. Quinto pé. Então, posicionamento a gente o quê? Escolhe de forma estratégica, não é vir lá, quero esse daqui, não. Esse aqui por quê? Porque faz mais contexto aqui com o que eu quero chegar de resultado. Preço. Então, assim, para formar o preço de venda é necessário utilizar um sistema de custeio, que é o que a gente falou lá no início, ou variável ou absorção. Para indústrias também é muito utilizado o custeio ABC, tá? Que é por atividade, e tem outros também, que às vezes tem umas misturas ali. E uma ferramenta apropriada. Aqui na minha metodologia eu utilizo o custo variável. Por quê? Um dos princípios que eu tenho aqui é sempre a segurança, a precisão. Então, por isso que eu uso o variável. Simone, como assim? Quando a gente faz a absorção, o que que acontece? Qual que é a diferença de um para o outro? O variável, a gente mede. Por exemplo, eu vou pegar um produto, uma madeira aqui, né, Jussara? Então, assim, aquela madeira lá, eu consigo entender o quanto que ela tem de imposto, se ela tem frete, qual que é o custo do produto que eu comprei, se tem comissão, se tem taxa de cartão de crédito, taxa de boleto. Então, tudo isso é variável. São custos variáveis que eu tenho que englobar dentro do quando eu vou fazer uma precificação. Quando a gente fala em absorção, o que acontece? Eu vou pegar o caso de um serviço, tá? E deixa eu ver quem tem aqui. A Neide. A Neide tem serviço. A Neide, ela tem várias clínicas odontológicas. Então, assim, quando ela vem ali e ela pega um tratamento dentário e ela utiliza, por exemplo, mesma coisa, um material, ela vai utilizar, por exemplo, vou pegar aqui uma faceta, né? Uma faceta para deixar os dentes bonitos aí. A faceta tem o custo do protético, daquele material, tem o custo da broca, que ela vai ter que desgastar o dente. Que mais que tem, Neide? Deixa eu lembrar, tem todos os materiais ali, a luva, a gaze, né? Toda aquela coisa toda ali. E ela tem o custo do dentista, que muitas vezes tem comissão. Então, até aqui é variável. Tem comissão, tem o taxa de cartão de crédito também, né? Às vezes tem uma taxa de inadimplência, enfim. É isso aqui que temos. Pode ser que esteja alguma coisa a mais. O absorção seria o quê? Eu pegar toda a minha estrutura da clínica, o aluguel, sei lá, as pessoas que trabalham no administrativo, a pessoa que está ali ajudando o dentista, né? Agora eu esqueci o nome da pessoa, que fica ali ajudando, pegar e dividir isto por horas, por faturamento. Então eu vou pegar alguma coisa aqui e vou colocar lá um valor lá da cadeira que a gente chama. Isso aqui é custo absorção. Só que eu, Simone, eu, Neide, eu, Cleide, estou fazendo uma proporção aqui de algo que pode ser vantajoso para a empresa ou pode ser não vantajoso. Sempre é um rateio, é uma forma que tu vai, não existe uma forma adequada, 100%. Sempre tu vai fazer um rateio, então isso pode te dar uma sugestão de preço que pode, tô ganhando um monte de margem, mas pode ser que tu não esteja. Então, quando a gente olha o variável, ele é olhar o quê? É a nossa venda, menos nossos custos variáveis, vai ter uma margem de contribuição. Quando eu entendo a minha margem de contribuição, isso é um indicador importante, porque se a margem de contribuição não está dentro dos indicadores que a gente olha, opa, meu problema está aqui. Quando eu pego toda a minha estrutura e eu sei quanto a minha estrutura custa de despesas fixas, por exemplo, só 30% do meu valor de faturamento, ok. Então eu entendo, se eu tenho uma margem de contribuição de 50, eu tenho uma margem, tenho um custo fixo de estrutura, água, luz, telefone, aluguel, pessoas, área administrativo, de vendas, marketing, tudo isso de 30%.
pegar 100 mil. Minha margem de contribuição, meu produto vende de 100 mil. Daí tem lá o custo do meu produto, do aluguel, de todas essas questões aqui, de aluguel não, do protético e tal. Eu chego aqui em 50 mil. Vai me sobrar 50 mil. Se eu tenho uma estrutura de 30 mil, o que que acontece? Meu lucro vai ser de 20. Tá adequado para serviço? Tá. Agora pensa assim que essa margem de contribuição ela não é 50. Eu vendo 100 mil, eu tenho lá custo com comissão do dentista, material e tal, que dá 70. Vai sobrar 30 de margem. Digamos que eu tenho um custo fixo e toda a minha estrutura, aluguel, pessoas, todas aquelas questões de 40%. O que acontece? Onde que está o erro? Dá 10 de prejuízo. Onde que está o erro? Está em cima ou está embaixo? Está nos dois. Que a margem está muito baixa e o meu custo também está muito alto de fixo. Então fica muito mais fácil para vocês entender com poucos indicadores onde que está o gargalo da empresa de vocês. Entende? Sendo que se eu pegasse aquela estruturação lá dos 40% e dividisse, de repente aquele preço que eu teria que vender a faceta ia ficar muito caro, porque o problema, o cliente não ia ter que comprar. O preço tem que ser o quê? Lucrativo e vendável. Muitas vezes, se eu colocar tudo isso, que muitas vezes acontece em empresas que a gente faz análise aqui, se eu colocar, por exemplo, aqueles 40% lá na minha precificação, que é pela absorção, o que que vai acontecer? Vai estar prejuízo. Daí eu vou dizer, não, eu tenho que aumentar meu preço. Mas eu faço análise de concorrência e se eu aumentar muito o preço, pode ser que fique muito fora, pode ser que até que eu chegue a um equilíbrio ali, né? Mas eu vou continuar me enganando, eu vou continuar com prejuízo, eu não vou resolver a causa de tudo isso. Então vocês precisam entender a causa. Então por isso que eu acabo usando sempre o custo variável, porque é uma forma mais fácil de vocês dominar os números, que eu sei que isso é uma coisa que vocês querem. Tá? E de forma muito prática, muito assertiva. Então, Simone, eu tenho que dividir isso, tem que dividir aquilo, não sei o quê. Depende, tem casos aqui que eu utilizo, tá? Às vezes faço até um mix, faço algumas coisas, mas assim, de forma para quê? Personalizada, para entender realmente e ter a certeza. Sabe quando tu vai no médico, que ele te pede assim? Eu tive, ano passado aconteceu isso comigo. Fui no médico, fiz meus exames de sangue, fiz minha mamografia e apareceu ali uns negócios meio estranhos. E a minha médica falou assim: olha, Simone, a gente precisa fazer mais um exame que é a ressonância para ver o que que tu tens. Entende? Então a gente faz o básico bem feito e depois se a gente percebe que tem gargalo, a gente vai para outras formas de metodologias, a gente vai fazer o que é a investigação mais profunda, mas no primeiro momento não precisa disso, gente. Entendeu? Eu confio na médica, assim, por exemplo, agora também eu fui fazer lá uma eco abdominal, como que eu tinha feito, apareceu uns portos, uns negócios, mas não precisa. Isso aqui é disso, disso, disso. Então, não precisa fazer ressonância. Mas a outra parte, ela quis que eu fizesse. Entende? Então, vocês têm que confiar aqui no método em mim também. Porque a gente sabe se precisa ou não precisa. Às vezes não tem necessidade realmente. Agora, se eu ficar com dúvida aqui, eu vou dizer, ó, vamos fazer de outra forma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente vai investigando até chegar, que nem uma pessoa que está com tumor, né? Às vezes assim, não acha. Então, você vai fazendo processo mais profundo, mais profundo. Só que para ir para o mais profundo, primeiro tem que fazer o básico. Não tem como ir para o mais profundo sem fazer o básico bem feito antes, entende? Então, quando a gente olha para custo, para a parte de custos, para a parte de custos aqui, o que que acontece? A gente precisa entender alguns números nossos: impostos, faturamento, investimentos, capacidade produtiva, custos e despesas fixas e variáveis. Então, a gente tem que dominar esses números aqui. Ou muitas vezes a gente precisa começar a entender eles. Então tem pessoas, Simone, por que que tu faz muitas vezes a precificação depois? Ou porque muitas vezes a gente faz antes também, tá? Então, assim, quando eu vejo que tá muito urgente a precificação, a gente faz antes, mesmo não tendo todos os números exatos. Mas tem pessoas aqui que eu já faço aquele teste de precificação, que eu vejo que não, o problema não está na precificação, que é muito mais urgente a gente ter números mais confiáveis, que o problema pode estar em outro lugar. Então, cada pessoa que vem chega aqui, a gente vai vendo o que é mais urgente dentro do que? Da minha experiência, desses testes que eu vou fazendo, os indicadores que a gente faz. Então, tem pessoas que já vêm com números, tem outras que não vêm com números. Quando tem números, a gente consegue já identificar alguns gargalos aqui. Eu sei que para vocês pode ser bem difícil, mas depois que vocês pegam um jeito, assim, como vai ter indicadores, e quando a gente está dentro da operação, que a gente está ali na empresa, como muitas de vocês estão, fica tudo mais fácil. Porque a gente começa a ver, começa a analisar aquele número do meu custo fixo, meus impostos, opa, faz realidade. Eu tô aqui fazendo meu financeiro, tô olhando para os números, tu começa a fazer, bom, começa a fazer sentido. Opa, realmente isso que tá gastando demais. Ou muitas vezes, quando tu não olha para os teus números de forma estratégica, tu, às vezes assim, por exemplo, ontem, eu atendi uma pessoa que ela, Simone, eu tenho que analisar os números lá da empresa que eu trabalho, tá? Ela é funcionária.
porque, nossa, ela faz a gestão financeira, ela é uma gestora financeira, tá, gente? Então, assim, a empresa veio com 4 milhões, mas não sobra, assim, o dono não sabe para onde vai o dinheiro, eu não sei também para onde que vai o dinheiro. Vamos analisar, entendeu? Então, a gente precisa entender aqui, muitas vezes, esses principais indicadores que eu acredito que eles não estejam olhando, né? Então, olhando aqui, cinco, aqui a gente entra em números, aqui a gente entra em planilha, a gente começa a fazer os números. Só que assim, sempre da primeira vez, geralmente não vai acontecer, tá? Já se prepare. Então, a primeira vez a gente vai colocar todos os números. Ah, Simone, minha margem tá ruim, o meu preço ficou ruim. Ah, isso, aquilo. A primeira vez é o rascunho, gente, é a realidade. E a partir daqui que a gente começa o trabalho de precificação estratégica lucrativa. A gente começa a entender o que vocês querem lá, vai juntando todas as pecinhas aqui. Para quê? Para a gente ir na parte mais estratégica, que é fazer, digamos assim, é fazer a receita do bolo de vocês. Quais os ingredientes que a gente vai ter que tirar? Ah, eu sou diabética, eu tenho que tirar o açúcar. O que a gente vai colocar? O que a gente tem que fazer, sabe? Então, esses pontos aqui que a gente começa a trabalhar, que a gente começa a falar, que a gente chama de previsibilidade, que é o último P. Para chegar aqui. Tudo é mais difícil, né, gente? Então, assim, quando a gente vai começar lá, fica um mês lá lançando na planilha, no sistema, para ver os números, lá para Simone analisar. Esse processo ele é bem demorado. A precificação para te ver qual que é o teu preço certo ele também é demorado. E é por isso que muitas pessoas desistem, que não tão prontas como essa pessoa que entrou ontem, ela não estava pronta para passar por esse processo, entende? Porque eu disse não para ela e quis. Ela não estava pronta para isso. Ela ia desistir no meio e ela ia ter um investimento de repente que não ia retornar, porque ela ia desistir no meio, não ia conseguir executar. E eu ia me frustrar também, porque teria vendido para ela uma coisa que também ela não teria resultado. Vocês entendem o que é escolher o cliente? Vocês têm essa empatia de entender porque vender, ter clientes é sobre ajudar. Quando eu ressignifiquei isso na minha vida, mudou. Não é para todo mundo que tu vai vender. Porque quando tu gera a prosperidade volta para ti. Se tu não gerar, não vai voltar. Então a gente vem aqui para previsibilidade. O que é previsibilidade? É juntar todas as pecinhas aqui que a gente falou. É começar a fazer simulação, que é a nossa ferramenta que tem. Bom, se aumentar tanto o valor e se diminuir tanto, e daí a gente começa a ver que o imposto está muito caro. Bom, tenho que fazer um planejamento tributário. Ah, mas a minha comissão está muito alta, meu produto está muito alto, a minha estrutura é muito alta, ou tô tendo custos invisíveis. A gente começa a fazer um planejamento estrutural para essa empresa, seja ela de cliente, de posicionamento, de marketing, de custos, do que for para fazer o quê? Para deixar essa empresa lucrativa o quanto que ela é possível e também quanto que vocês desejam. Porque às vezes o que a gente deseja não é possível para aquele momento. Então, quanto que é possível nesse momento, nessa realidade para o próximo ano? Bom, às vezes eu quero um resultado e eu não estou disposta a pagar o preço, que acontece muito. O que é pagar o preço? Muitas vezes, bom, se eu quero aquele resultado, às vezes eu vou ter que colocar um outro negócio, uma filial, aumentar a empresa, estudar mais algumas coisas, e eu não estou disposta a executar isso. Eu quero só isso daqui, então tu vai ter que baixar um pouco a tua ambição. Ou, se tu tem ambição alta, tu vai ter que entender que tu vai ter que se doar um pouco mais do que tu já se doa. E é aqui que pega muitas vezes. Então a gente precisa estar alinhadas com o que a gente está disposta a executar com a nossa ambição. Ah, mas eu vou diminuir minha missão, de repente tu vai diminuir tua missão para um ano, para dois. Se tu não está disposta a pagar esse preço agora, tu vai ter que alongar, que nem a gente faz com as dívidas muitas vezes, né? Ah, mas semana eu queria zerar minhas dívidas. O teu caixa não permite. O que a gente vai fazer? A gente vai alongar isso para poder ter sustentabilidade da tua empresa. Então, quando a gente pensa em previsibilidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, a gente tem que saber o nosso ponto de equilíbrio. Quanto mínimo que eu tenho que vender, qual é a estrutura de custos, de variáveis, fixo, o que eu posso ter para minha empresa pelo menos zerar aqui, né? Digamos assim, a lucratividade e também o nosso caixa. Então, esse é o mínimo, tá? Que a gente precisa entender. Margem de contribuição. Então, a gente precisa entender qual que é a margem mínima de contribuição que eu posso vender. A Ivanilda entrou, tá com uma empresa de materiais de construção aqui. Então, assim, já há muito tempo, então assim, ela vem muito tempo colocando capital próprio na empresa. Quando a gente foi ver, o problema dela estava aqui, margem muito baixa. Outro sócio dela não queria aumentar.
Só o prejuízo só aumentava mais, só era tirado capital pessoal para colocar na empresa. Ia quebrar. A gente aumentou os preços consideravelmente, gente. Ela já está começando a equilibrar as contas. Coragem. É isso que vocês precisam, muitas vezes. Decisão. Decisão e depois coragem. Impacto dos custos e despesas. Então, eu preciso entender. Se eu sair do meu planejamento financeiro, se eu comprar mais alguma coisa, até que ponto eu tenho que estar com, que nem no planejamento financeiro pessoal, eu preciso saber se eu tenho um rendimento de 10 mil, eu não posso gastar 12, tenho que gastar 8, para começar a gerar caixa da empresa da mesma forma. Eu preciso entender os impactos, se eu aumento o meu custo, se eu tenho que aumentar meu preço, se as despesas aumentam, como é que fica, né? Ou tentar negociar tudo isso para poder sempre caber aqui. Tá? Capacidade produtiva. Então, assim, eu preciso. Às vezes, assim, ontem eu estava assistindo uma aula com a Alessandra. A Alessandra, ela é mentora de líderes, gestão de equipes, que é do projeto Ouse, que eu tô. Ela estava dando um workshop ontem, eu participei, que é de conversas difíceis com colaboradores. E ela tá. Porque o cara trazia. Muitas vezes a gente vê que a nossa capacidade produtiva, ela tá muito. A gente tá com muita gente na empresa. Isso acontece. E muitas vezes a gente não tem coragem de desligar aquele profissional quando está dando resultado, trocar muitas vezes. Às vezes, assim, não está dando resultado, às vezes tu está com duas, três pessoas e tu tem que enxugar isso para poder, né? Ah, mas o funcionário está com a mulher grávida, deu exemplo, ah, não sei o quê, não sei o quê. Gente, tem que olhar a capacidade produtiva, se a pessoa não está. Infelizmente, a empresa não pode ter coração, porque se a gente tiver coração, a gente quebra. É vinda feedback constantemente, fazer a pessoa melhorar, porque senão a gente quebra. E depois acontece o que não consegue pagar a rescisão da pessoa lá. A regra 80-20 do lucro, produtos, equipes e clientes. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa olhar quando a gente faz uma precificação, porque vai ter várias ações que a gente precisa fazer. O que que eu faço primeiro? O que me dá dinheiro no bolso primeiro? Quais os produtos que eu tenho que alavancar mais, que estão me dando mais margem? Quais as pessoas que de repente que estão muito boas na minha equipe, que eu não estou olhando para essas pessoas, que às vezes eu preciso dar um aumento, preciso dar um reconhecimento, que eu não estou olhando porque ela faz tudo para mim, eu não, nem olho para essa pessoa. Eu fico só olhando para aquela lá reclamando daquela que não faz bem e para essa aqui que está bem eu não faço nada. Para os meus clientes, muitas vezes que eu não, o meu funcionário estava também com uma cliente outro dia e ela fez o cliente oculto, não sei se ela está aqui. E ela se surpreendeu, Simone, porque eu sou a melhor da cidade. Ok. Daí, quando ela foi lá, que teve a revelação do cliente oculto, a funcionária dela que estava na loja nem cumprimentava os clientes. Daí, ela era melhor qualidade em termos de produto, de empresa, de tal. Mas a funcionária dela, porque ela estava tão focada lá na tarefa, quando o cliente vinha, ela nem olhava bom dia, boa tarde, boa noite, está tudo bem. Daí, o processo não estava funcionando. A gente às vezes tem que tirar, sair a bundinha lá do escritório e ver, girar a nossa empresa como é que estão as coisas, porque a gente tem processos. Então, muitas vezes as pessoas vão se perdendo, que nem criança, que nem a mãe. Tu tem que falar a todo momento, tem que estar conferindo os teus processos, porque senão muitas vezes tu tá perdendo cliente e tu nem sabe por quê. Então, o que que é importante? Pode ser, tô dando vários exemplos, o que que é no teu negócio importante? O que que é o teu 80-20? O que que é o 80-20? Tem o livro Princípio de Pareto ali, 80-20. O que acontece? 80% dos nossos resultados, geralmente eles vêm de 20% das ações. Tem outras, como é que eu vou dizer assim? Tem outras faixas que falam em 70-30, tem outras coisas ali. Mas assim, qual que é o teu produto carro-chefe? Quais são teus clientes? Muitas vezes, quem tem clientes que de renovação são os teus principais clientes. Que tu mais vende? Quais são as pessoas da equipe que tu não pode perder? Coloquei alguns exemplos. Esse livro é sobre negócios, tá? Eu super, muito, sempre indico. E a gente usa aqui sempre, por exemplo, na precificação, em tudo eu uso esse princípio com você. Primeiro olha as pedras grandes, o que está atrapalhando, e depois a gente vai para as pequenas. O que está atrapalhando a tua empresa? Que se tu mexer aquela pedra grande lá, é ela que vai destravar o teu caminho para te seguir com o teu carro. As pequenininhas tu vai conseguir passar por cima, vai dar uma derrapada, mas vai, entendeu? Então, quais que são as pedras grandes? É a tua precificação? É a falta de números financeiros? É a falta de cliente?
que está faltando para tua empresa? Entende? Então, quando a gente fala de precificação, não é só olhar o número lá no final, porque às vezes está faltando faturamento, porque tu não está tendo renovação nos teus clientes, ou porque tu está com clientes ativos, tu está com 100, daqui a pouco tu está com 50, tá com muito poucos clientes ativos, ou tu não está aumentando o teu ticket médio, o que está acontecendo? O que tu está perdendo no mercado? Por quê? Tem que ter uma análise profunda disso. Simulação das estratégias e da lucratividade, tanto atuais quanto projetadas. Então, aqui que é a minha parte, que eu chamo, isso é verdadeira gestão financeira estratégica. Então, contar com toda uma planilha montadinha de vocês, que a gente vai fazendo passo a passo. Uma das minhas maiores habilidades é esta. Minha maior habilidade é essa. É olhar para um negócio, olhar para um problema e trazer solução. Então, eu uso isso como venda, que como, digamos assim, não é como venda, mas como propósito de vida para ajudar outras empresas. Porque eu tenho essa habilidade, não é todo mundo que tem, e vocês têm outras. Então, quando eu dou um projeto para vocês, assim, pode ser que ele tenha que mudar, mas confie nele. Tá? Porque a minha maior habilidade é olhar negócios, entender qual que são os gargalos, trazer os gargalos e vocês executarem as mudanças. Quem faz sempre tem resultado, tá? Bora lá. Vou deixar um checklist então aqui para nós. Então, quem não tá na precificação ainda, ou quem tá, né? Mas assim, é importante, ó. O que que a gente precisa entender, então, resumindo aqui a precificação? Esses 5 pontos. Primeiro ponto, que é o nosso primeiro P. A gente precisa ter um objetivo de lucro, principalmente da nossa empresa. Onde que a gente quer chegar com essa empresa. Segundo ponto, é escolher o nosso cliente e o nosso posicionamento. Isso a gente escolhe, tá? Então, mas o cliente vem aqui. Não, a gente escolhe. Acredite em mim, a gente escolhe. Se a gente ficar esperando, que nem assim, a gente que é mulher, né? Esperar ficar sendo escolhida, né? Tem aquela questão, né, da mulher, né? Não dá pra gente ficar sendo escolhida. A gente precisa entender, né? Quem que a gente quer pra nossa vida, quem que a gente não quer. E na empresa da mesma forma, isso a gente sofre muito depois. Defina o modelo do seu negócio. Então, lembra da ambição? Então, onde que eu quero o meu negócio? Onde que eu estou disposta a executar ele? Para escolher um modelo que ele caiba lá na tua prosperidade, que caiba na tua rotina. Eu, por exemplo, tenho uma coisa que eu escolhi, eu não quero dar mais que uma, duas palestras no mês. Eu não quero ter uma vida sempre viajando na minha vida, entendeu? Eu escolhi estar aqui online com vocês. Poderia estar andando de empresa em empresa, poderia, já fiz, mas eu escolhi. A gente escolhe no que a gente quer chegar. Porque se a gente não escolhe, a gente é escolhida pelo cliente para isso, para aquilo, e a gente não chega nos nossos resultados. Busque conhecimento e método. Então, aqui um grande problema também, muitas pessoas assim fazem o achismo. Então, a própria Bíblia fala, né, gurias? A gente, quando fala lá Salomão, a gente precisa ter sabedoria, só que para ter sabedoria, a gente precisa ter conhecimento para distinguir o que que é bom, o que que é ruim. Não é no achismo. A gente tem que ter uma metodologia, tem que ter conhecimento de finanças, tem que ter conhecimento de negócio, de tudo, porque senão a gente vai assim fazer pelas nossas crenças, pelas vivências que a gente teve. É errado? Não sei, às vezes é. Às vezes não pode ser que tu acerte também, então você pode na sorte acertar. Mas sempre os números eles vão ser a base para uma boa precificação, a base para uma empresa sustentável. Porque muitas vezes a gente vai estar agindo com o coração, porque a gente é um ser humano, né? Então a gente tem metade racional, metade emocional. Então a gente tem que cuidar muito aqui. Tem que cuidar também com a intuição, tá? São coisas diferentes, a emoção e a intuição. A intuição a gente é muito intuitiva, mas eu sempre se a tua intuição, ela é importante, mas valida com os teus números também. Domine seus números atuais para então criar o seu futuro. Então, sem a gente entender onde que a gente está, a gente não consegue chegar onde que a gente, né, imagina estar. Então, a gente precisa dominar nossos números atuais para a gente começar a projetar, né? Tudo começa aqui na mente. Eu estava ontem falando com quem? Com a Valéria, nós estávamos falando de visualização, de mente, tudo começa na mente. Então, o que que a tua mente está colocando aqui dentro? Pensamentos bons, ruins, lucro, pensamento só negativo, o que tu coloca aqui dentro é física quântica, gente. É o que tu vai colher. Infelizmente é assim. E lembre sempre, o lucro ele não vem da venda, mas ele vem do preço certo.